As empresas do setor de seguro estão sofrendo, meus queridos amigos e amigas. As ações vêm caindo. O desempenho operacional das seguradoras é o pior desde 2016. Será que as ações estão baratas e isso se trata de uma oportunidade ou os impactos são realmente bem grandes e pode ser pior do que o que a gente imagina? É isso que a gente vai ver nesse vídeo. Eu sou Badu Vieira, especialista em investimento certificado aqui para mais um vídeo do Valor em Ação. E se você gosta de investimento, se você já é aquele investidor ou investidora que já está mais rico do que ontem e menos do que amanhã, se você já encomendou a sua independência financeira no longo prazo, já deixa o like nesse vídeo aí, que isso me motiva demais, e se inscreve aqui no Valor em Ação, que esse é o canal para você. Lembrando que esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimentos e também não deve ser encarado dessa forma, beleza? E se você tem ações de Sul América, BB Seguridade ou até de grandes bancos como Bradesco, outras seguradoras, comenta aqui quais são as ações que você tem. Sofreram impactos muito grandes agora nesse setor e você sabe exatamente do que eu estou falando. O segundo trimestre de 2021 vai entrar para a história como um dos momentos mais desafiadores desse setor. Meu amigo, o negócio não tá fácil não para as empresas de seguros. Os meses de abril a junho desse ano marcaram o pior resultado operacional trimestral desde 2016. BB Seguridade, Caixa Seguridade, Porto Seguro, Sul América, Bradesco Seguros e claro que também a gente não pode deixar de fora IRBR3, IRB, a empresa de resseguros, com um passado recente meio polêmico, podemos dizer. Essas são as principais empresas que compõem esse setor na nossa bolsa de valores. E nessa hora o investidor ele fica naquela encruzilhada ali. Alguns falam que tá barato e que vão comprar mais, que tá suave, você vai ouvir isso. Alguns realmente compram e mantêm a estratégia. Outros dizem que estão comprando, mas não estão comprando coisa nenhuma. Tem acionista que diz que nunca gostou. Sabe aquele cara ali que tem ações, mas que tem vergonha da empresa quando a cotação está caindo? Então, é uma coisa muito feia, mas acontece. Tem os que vendem também as ações no desespero, mas no fundo, seja de qual time você for, dá aquele medinho, dá aquela insegurança. Eu sei como é que é isso. Aquela coisa, né? Tá mais barato, mas eu quero que suba logo depois que eu torrar todo o meu caixa. É assim que a gente tende a pensar, mas nem tudo é do jeito que a gente quer e no tempo que a gente quer. É o nosso lado emocional agindo, meus amigos. Sempre o emocional vai impactar. Todo mundo sofre influências emocionais e parece que quando tem dinheiro envolvido, o negócio fica pior ainda. Eu invisto o meu dinheiro, eu sou de carne e osso, assim como vocês, e também sinto essas coisas. Eu também sofro influência dos meus vieses comportamentais, emocionais e tal. Eles estão aqui o tempo inteiro zunindo no meu ouvido, na minha cabeça aqui, só que a gente não precisa deixar que eles tomem o controle. O racional ele precisa prevalecer. Por isso que é importante entender o que está acontecendo com o setor e como que anda a saúde das suas empresas. O valor da cotação no curto prazo você esquece, né? Só se liga nisso se você realmente estiver disposto a comprar mais, porque você analisou ali de forma inteligente a situação e enxerga que determinada ação ali é uma boa oportunidade nesse momento. Olha só, o resultado operacional desse grupo de empresas que eu falei anteriormente atingiu mais ou menos 2,1 bilhões no segundo trimestre. É menos 46,5%, né, em relação ao primeiro TRI de 2021. A gente só tinha visto um resultado menor do que esse lá em 2016, quando o Brasil atravessava a pior crise da era do Plano Real, mas mesmo assim o resultado da época, que foi de 1,9 bilhão, obtido por essas empresas juntas há 5 anos, se a gente corrigisse isso pela inflação, o resultado subiria para 2,3 bilhões, ou seja, um resultado maior do que o segundo TRI de 2021. E por que está tão ruim assim, né? Na comparação com o mesmo período ali de 2020, período de início de combate ali à pandemia, a queda do desempenho operacional é menor, mas ainda é muito alta, uma queda ali de 35,3%. Essa redução no resultado das seguradoras não é 100% uma surpresa para o mercado, já se esperava que isso fosse acontecer com o desenrolar da crise, só não se sabia qual seria o tamanho do impacto nos balanços das seguradoras, que também estão sofrendo por outros motivos. O resultado ruim dessas empresas se dá muito por conta do aumento do número de indenizações às famílias de vítimas da Covid-19, no caso de seguros por cobertura de pessoas, e também devido aos custos dos tratamentos dos doentes no caso de seguro saúde. O lucro líquido das seguradoras também foi muito afetado pela segunda onda. No acumulado, esse grupo de empresas apresentou 1,89 bilhão de lucro no segundo TRI, uma queda de 45% em relação ao primeiro trimestre do ano, e quase 30% na comparação com o mesmo período de 2020. Só para te dar uma noção da realidade, o maior grupo de seguros privado do Brasil, a Bradesco Seguros,
sofreu uma queda de quase 50% no resultado operacional de seguros, previdência e capitalização na comparação ali com o primeiro trimestre do ano. O lucro líquido recorrente caiu quase 60% no mesmo período. O trem tá feio mesmo pro lado das seguradoras. BB Seguridade, BBSE3, pagou só em 2021 428 milhões em sinistros ligados à pandemia. Esse montante é maior do que o desembolso em todo o ano de 2020. A segunda onda foi meio que um tsunami para as seguradoras, sabe? Eu nem preciso dizer que a situação é muito pior também para as vítimas, familiares e como um todo ali para o país. Toda essa situação é muito ruim. A Sul América recebeu um impacto também direto no aumento de casos nos seus resultados. É fácil entender o motivo disso. Os planos de saúde representam 92% das receitas do grupo. As despesas médicas ligadas à pandemia bateram 468 milhões só no segundo tri. Ao longo de toda a crise, a seguradora já gastou 1,7 bilhão em sinistros. Porto Seguro e IRB não sofreram tanto porque não são tão expostas a esses segmentos que estão sendo mais impactados. BB Seguridade, por exemplo, teve um aumento de quase 14% na sinistralidade em relação ao primeiro tri, 19% em relação ao segundo trimestre de 2020. Sul América, a sinistralidade atingiu 85,8%, 16% a mais na comparação do mesmo período. Para você conseguir visualizar esse impacto, a sinistralidade foi a maior desde 2014, atingindo um patamar que a gente pode dizer que é insustentável no longo prazo. Só no segmento de vida, o índice foi de mais de 90%. Esse percentual representa uma alta de quase 35% em relação ao mesmo período de 2020. A Sul América afirmou que esse último trimestre combinou patamares elevados de internações e procedimentos e também uma importante retomada de demais procedimentos eletivos e não urgentes, que tinha dado uma arrefecida. A companhia classificou o trimestre como um período atípico, né? Que bom que a Sul América pensa assim. Tomara que realmente passe logo, porque senão vai quebrar. Mas e aí, será que as ações caíram muito a ponto de ficarem extremamente baratas ou a coisa pode piorar mais ainda? É o seguinte, meus amigos, as seguradoras elas estão confiantes na melhora dos resultados conforme a vacinação vai avançando. As demais seguradoras ainda esperam ver impactos nos resultados no terceiro e no quarto trimestre desse ano, mas a situação, na visão deles, tende a se normalizar para 2022, caso as coisas continuem melhorando nesse ritmo. Mas a gente não pode esquecer do risco da disseminação da variante Delta, que tem levado à volta da alta de casos em vários países. Como você pode ver aí nessa manchete, a variante Delta se espalha em Israel, país pioneiro na vacinação, contágios disparam até os níveis alcançados no auge da pandemia e teme-se a perda de eficácia da imunização nos próximos meses. Casos suspeitos da variante Delta em Minas Gerais aumentam quase 900%, estados ensaiam a volta dos shows no Brasil, mas a variante Delta preocupa. Então, assim, muita coisa pode acontecer. As seguradoras estão baratas? Bom, na minha opinião, pode ser sim uma oportunidade de pegar essas ações, por exemplo, da Sul América, por um preço muito bom. Não dá para dar all-in nas ações seguradoras também, né? Nem agora, nem nunca, a gente sabe disso. O P sobre L de Sula 11 está bem abaixo da média. P sobre VPA também, mas se você observar, o patrimônio líquido da empresa vem diminuindo nos últimos 12 meses. Eu não analisei exatamente a fundo quais são as razões, mas eu vou observar com mais calma. Isso aqui também não deve impactar tanto na análise. Apesar de a sinistralidade ter vindo acima do esperado, a empresa conseguiu crescimento orgânico tanto na base de vidas seguradas, como também na receita operacional, o que pode beneficiar os resultados lá na frente quando a situação for se normalizando. Isso é positivo porque enquanto outras seguradoras, por exemplo, tiveram dificuldades de manter os beneficiários, a Sul América conseguiu crescer nesse período, muito por conta da sua base de clientes ser mais resiliente. Eu já falei isso aqui em outros vídeos. O resultado também sofreu pelas baixas taxas de juros no período mais recente, o que deve começar a mudar já no final do ano com o aumento da Selic. E caso você não saiba, a Selic incide diretamente sobre o float, que é o caixa dos prêmios que ficam com a seguradora aplicados no mercado financeiro até que os sinistros aconteçam. BB Seguridade, além de sofrer com a crise de saúde, também sofre ali com a diferença do IGPM e IPCA. Claro que essa diferença deve se normalizar no médio e longo prazo. O aumento dos sinistros em produtos de seguridade por conta do agravamento da pandemia também deve voltar para os patamares normalizados antes da crise ali, com o avanço da vacinação e uma melhora no panorama geral da situação da crise de saúde. E no preço atual, o BB Seguridade também pode ser uma boa oportunidade para quem tem visão de longo prazo, é claro, e para o investidor que não se sente tão desconfortável com essas variações de resultados
e com a volatilidade do preço das ações que ainda pode acontecer no curto prazo. E claro, né, que analise e veja se faz sentido. Isso aqui não é nenhum tipo de recomendação, né? Cabe a você decidir. Na minha opinião, são boas empresas que estão sofrendo por conta de fatores que fogem do controle delas, estão trabalhando dentro do possível para minimizar os impactos da realidade atual e tem tudo para se recuperar. A Sul América é um case mais de crescimento do que BB Seguridade, atuando também em segmentos diferentes. BB Seguridade é uma ação para quem busca dividendos e tal, cabe praticamente em qualquer carteira previdenciária que a pessoa saiba montar, obviamente, e eu não vejo nenhuma delas correndo risco de quebrar, perder seus fundamentos nesse momento. Bolsa de Valores é renda variável, não é brincadeira, tá bom? Se você não conhece a empresa, se você não entende o que pode impactar e quais são os cenários possíveis, é melhor você não investir em ações diretamente ainda, ao meu ver. O momento é de ajustar a alocação de acordo com a estratégia, como eu disse, vender na baixa de forma alguma, na minha visão, a não ser em caso de necessidade mesmo, né? Mas para comprar outra ação, eu acho pouco inteligente fazer isso e principalmente controlar o lado emocional para não deixar que ele tome as decisões no seu lugar. Beleza, meu querido? Esse foi o vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui e te vejo no próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau, tamo junto!